achar meus óculos, enfim. Acho que eu já faço de propósito. Para dar um chá. Para dar um tempinho. Para dar um tempinho, né? Para ir aclimatando. Isso, sempre a gente, até hoje, né? Nunca vou ficar completamente à vontade, impressionante. Mais alguém? Cadê o Tião? Neuza, cadê o Tião? Tulo. Tulo e Tião, por favor, Neuza. Olha só, mas o trânsito está funcionando, então é melhor ir mais cedo pelo aeroporto. Né? Que horas é? Não, eu acho que é 4 horas, mas acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou para lá, acabando aqui, vou mexer minha mala no hotel, já fiz check-out, né? E aí vou direto. Você fica mais tranquila, já estando lá. Ansiosa. E aqui, né, depois de começar essa chuva continuada, a gente não sabe. Às vezes os efeitos até são piores da chuva continuada, né? E às vezes as pessoas não saíram de manhã, vai congestão, porque agora tem hora do rancho na hora do almoço também aqui em São Paulo. Então eu teria insistido para você almoçar conosco, mas acho melhor você ir para o aeroporto tranquila. Eu não sei como é que é. Ai, eu sou muito ansiosa. Não, tem toda a razão. É absolutamente imprevisível em São Paulo. Não, eu acabo aqui, eu vou. Eu vim ontem. Eu dou aula amanhã. Nada? Posso começar, Neuza? Hein? Tá bom, vou começando então, porque estamos já... Bem, nós vamos agora abrir para o debate, fazendo uso aqui do benefício de quem já tem o microfone em mãos. Eu vou fazer, enfim, uma rápida pergunta para cada um dos expositores, e em seguida passo o microfone para a plateia. Para o professor Raul, eu pediria, fiquei curiosa com o comentário que a professora Maria Regina fez a respeito do próprio termo hemisférico, né? Principalmente no caso do seu centro de estudos, né? Que é Centro de Estudos Hemisféricos e sobre Estados Unidos. Eu gostaria do seu comentário sobre esse termo, mas vamos colher várias perguntas, professor, pode ser? E concentramos. Então, sobre esse termo em particular, tanto do uso acadêmico em Cuba, como também, enfim, por parte do governo, acho que nos esclarece, enfim, saber mais a respeito com relação a Cuba. Para a professora Maria Regina, eu gostaria, enfim, no plano... talvez mais da especulação, pensando a partir de agora, principalmente com relação à eleição argentina, né? Que acho que é um momento de enfim, divergência no que tem sido marcado por momentos de convergência no Mercosul. O que podemos esperar daqui para frente? E para o professor Davison, na verdade, eu gostaria de pontuar e ouvir da sua perspectiva. Eu acho particularmente relevante para discutirmos a conjuntura recente, marcar a ruptura com o governo Temer, né? Então, a partir da qual, eu gosto muito do termo que o professor Sebastião usa, né, da radicalização do momento atual, mas identificarmos, principalmente a agenda econômica também, mas a redefinição, o reposicionamento da agenda internacional a partir do impeachment, e eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Passo agora, então, a palavra aos demais. O professor Sebastião está inscrito. Em seguida, já tem 5. William, Cepic, o Roberto Moll, perdão, professor Paulo, e acho que, por enquanto, ficamos com essas 5 inscrições. Bom, professor Sebastião.
Eu vou ser breve. Eu tenho duas perguntas. A primeira para o Raul Rodrigues é uma curiosidade antiga. Qual o cenário estratégico embutido na política de, enfim, desestabilização de Cuba, não apenas uma transformação, porque isso estava no horizonte do governo Obama também, mas a desagregação do Estado cubano, com todas as consequências previsíveis de uma situação crítica desse tipo, num país, um Estado falido a 50 milhas da costa americana. Então, enfim, essa é uma curiosidade que, enfim, é bastante antiga e eu acho que você poderia trazer alguns esclarecimentos. E com relação à Regina e o Davison, a questão final, final da Regina e o centro da exposição do Davison. É o momento atual. Eu escrevi, há alguns meses atrás, um pequeno artigo, era maior um pouco, mas havia um limite muito rígido de espaço para o jornal Nexus, né, a pedido da BCP, e bati exatamente com esse problema, como entender essa condução completamente, enfim, aparentemente desequilibrada da política externa brasileira, com Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. E, no final, o que me ocorreu foi, isso está escrito no artigo, é de que, olha, o erro dos críticos, inclusive dos bons críticos da política externa, é imaginar que se possa debater com essa gente levando em conta os critérios correntes de interesses coletivos, de interesse nacional e assim por diante. Por isso, o título do artigo era Privatização da Política Externa, e eu pensei, não é, a política externa submetida aos interesses da família, achei que era um pouco pesado e botei de grupos políticos, mas as duas coisas se confundem no caso dos nossos governantes, como está a ver com o partido que eles estão montando, cujo presidente é o Bolsonaro, a direção são os filhos do Bolsonaro, inclusive um que acabou de atingir a maioridade agora e que está... Então, a família é a referência. Então, o argumento, o argumento era esse foi a parte escrita do argumento. O que não foi escrito, que eu vou mencionar aqui, trazer para vocês, é que isso não explica, porque o Bolsonaro não explica nada. O Bolsonaro requer uma explicação. Não é? O Bolsonaro é fruto de uma crise da política brasileira, na qual as elites econômicas e políticas, em vários momentos, perceberam a emergência de uma força, enfim, de extrema-direita, com raízes no submundo da política e da economia brasileira, e, diante de alternativas muito moderadas que se apresentaram em 2018, optaram por essa. Optaram por entregar o governo do país a esse grupo, que, enfim, opera levando em conta ou informado por esse princípio que é racional nos seus termos. É racional nos seus termos. O que me ocorreu ainda há pouco é o seguinte, é que não é uma coisa completamente óbvia a conjugação dos dois papéis, de chefe de grupo político, não é, familiar, extrema-direita e tal, mas familiar, e dirigente, governante de um país do tamanho do Brasil, com a complexidade do Brasil. E aí eu chego na questão levantada pela Regina, não é, do pragmatismo do Bolsonaro na viagem à China. A impressão que eu tenho, a provocação que eu faço, é de que a conjugação dessas duas coisas, pragmatismo no plano da economia e
submissão, digamos assim, rastejante no plano da política e no plano ideológico, tem limites, e eu acho que o limite está se aproximando, porque, em algum momento, não muito distante, o Brasil vai ter que tomar uma decisão a respeito da tecnologia G5, a relação com a empresa Huawei, que é, para os Estados Unidos, um objetivo, digamos assim, a anulação dessa competição, dessa concorrência, é um objetivo estratégico. Enfim, dependendo de como o Brasil se coloque, este governo, não é o Brasil, este governo se coloque em relação a essa questão, eu acho que nós vamos observar coisas interessantes pela frente. Bom dia a todos. Obrigado. Eu queria fazer uma observação e ouvir a professora Regina, o professor Dyson, a respeito de um tema. Quer dizer, na verdade, é uma observação e um pouco de crítica e objeção a essa ideia que foi apresentada de descolamento da política com a economia. E a observação que eu faço, ela é relativa a uma questão que foi tocada apenas muito ligeiramente, que é a participação, eu poderia dizer que foi, mas vamos lá, vamos nos ater à forma, que é a participação do Brasil no BRICS. Eu entendo que a participação do Brasil no BRICS ela é subavaliada, né? Eu entendo que prevaleceu, mesmo no mundo acadêmico, né, a tese da mídia de que o BRICS era um grupo econômico mal ajambrado e que jamais poderia ter êxito em virtude da diferença entre os seus membros. Não é? Quer dizer, portanto, o BRICS sempre foi apresentado como um bloco econômico ou um bloco comercial. Né? Mas, no meu entendimento, isso nunca teve a ver com a realidade. Né? O BRICS nasceu com uma proposta política muito clara, muito objetiva, que era a de alterar a ordem internacional, de mudar a ordem internacional. Essa ideia, inclusive, foi rejeitada por muitas pessoas, mas eu creio que a prova cabal desse projeto do BRICS foi a criação do novo Banco do Desenvolvimento e do Fundo, né, de moedas, de arranjo de moedas. E agrego a isso o seguinte: enquanto o BRICS aqui no Brasil era objeto apenas de pequenas notícias da grande imprensa, lá no cantinho das páginas de economia, nos Estados Unidos, sobretudo nas grandes instituições, nos grandes think tanks, entre os elaboradores de política, o BRICS sempre foi uma preocupação central, né? Porque diz respeito diretamente à questão da manutenção da ordem econômica internacional liberal. E no que diz respeito à participação do Brasil nessas instituições, sempre se considerou que a participação brasileira no BRICS era uma coisa simplesmente intolerável e inadmissível e que tinha que ser paralisada de alguma maneira. Portanto, eu não consigo desvincular o que aconteceu na África do Sul com a desestruturação do Estado sul-africano no combate à corrupção, com o que aconteceu no Brasil e com a vitória do Partido Nacionalista na Índia, um partido
os nacionalistas chineses, indianos, são anti-chineses e próximos dos Estados Unidos, de modo que o BRICS sofreu um impacto muito forte, restando dele apenas o núcleo duro, formado por russos e chineses. Não é? Quer dizer, portanto, eu acho que a questão BRICS é uma questão bastante importante. Desculpe ter me alongado, mas eu gostaria de ouvir os senhores a respeito disso. Como eu estava brincando com o Davidson, a gente saiu do realismo periférico para o surrealismo vira-lata, o chupa-meias, lambebotas. Isso é uma coisa, tá? Do ponto de vista daqui para lá. A política latino-americana do governo Trump parece muito orientada para a política interna e entrega grupos de interesse, tanto políticos, com Marco Rubio, por exemplo, quanto corporativos, como com os militares do Comando Sul. A política externa para a região do governo Trump, ela é muito determinada pelos interesses internos de reeleição e com grupos de políticos e tal. E, portanto, aí dá para entender que essa componente ideológica dela seja mais forte do que o que se discutia ontem, como a possibilidade de que esse nacionalismo conservador seja mais tolerante com a diversidade do mundo e com o reconhecimento de um mundo mais multipolar. O problema é que, pelo que o Tião está falando, o limite disso é a competição econômica, é dada também pela competição econômica e tecnológica. E a caracterização ideológica, a transformação disso numa coisa ideológica, seja em nome do autoritarismo, do que quer que seja, eu tenho a impressão que virá. Nesse sentido, a minha pergunta é se a política latino-americana do governo Trump pode ser pensada como uma prefiguração de uma retórica Guerra Fria que vá de maneira mais global, né, e que o governo Trump possa se caracterizar, digamos, crescentemente por ser mais neocon e mais falcão nesse sentido nos próximos anos. Com isso, esse instrumento, esse elemento de coerção, que se apresenta de maneira tão gravosa no caso de Cuba, mas também no caso do México, né, ele se tornaria mais agressivo ainda, tendencialmente, né? E isso nos obrigaria também a um posicionamento um pouco mais claro assim, em relação ao futuro das nossas relações com os Estados Unidos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu primeiro queria dividir uma pequena reflexão a respeito do conceito de relações hemisféricas, que eu tenho feito há algum tempo e pretendo pesquisar o termo, né, o surgimento do termo. Como relações hemisféricas para a política externa dos Estados Unidos não são relações exteriores ou não são relações internacionais. E, portanto, se tem uma etimologia diferente, também há um tratamento diferente, né, que tem a ver com a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Mas, enfim, eu tenho duas perguntas muito breves. Uma é para o professor Raul. A aproximação entre Estados Unidos e Cuba no período Obama, entre milhares de variáveis, tem uma variável material muito importante de interesse de determinados setores da economia estadunidense, como turismo, setor imobiliário, indústria farmacêutica, enfim, agronegócio, né? E essa aproximação, ela, ao contrário do que a gente às vezes imagina, há interesse na economia estadunidense da aproximação com Cuba, seja por investimentos na ilha ou seja por explorar o pequeno mercado que existe na ilha. Isso tem a ver também com a abertura econômica cubana dos últimos anos, né? Então, quais são, portanto, os elementos materiais contrários que movem o Trump e o retrocesso nesse processo de aproximação? Eu acho que um outro elemento que tem aí também, do ponto de vista internacional, é a presença chinesa, né? Acho que também isso ajudou o Obama a se mover em relação a Cuba, mas como que isso... Enfim, fala também um pouco da presença chinesa em Cuba, se o senhor puder, por favor. E a outra pergunta é uma pergunta mais genérica para o Davidson, uma pergunta meio momento bola de cristal, mas se a gente imaginar que no final de 2020 a gente pode ter uma conjuntura no qual o Bolsonaro saia fracassado ou fragilizado das eleições municipais no Brasil
e uma derrota do Trump nos Estados Unidos. Então, qual seria esse possível efeito E acho que por isso, inclusive, ele se tocou que tem que olhar um pouco para a China, mas enfim, aí é uma outra questão. Bom dia. Obrigado pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta muito breve para a professora Maria Regina. Professora, enquanto você falava, eu fiquei pensando que um dos elementos que, para mim, é importante, em função das pesquisas que eu faço, nas relações hemisféricas ou interhemisféricas, ou, enfim, os termos que a gente quiser usar aí nas relações dentro das Américas, que diz respeito a uma dimensão de continuidade muito importante em relação ao combate, a uma orientação comum de combate às drogas, aos ilícitos transnacionais, etc. Particularmente o tema das drogas, eu acho que foi um tema que, ao longo de boa parte do século XX, e de maneira muito enfática, desde os anos 70, ganhou uma continuidade, né, e uma permanência, uma estabilidade muito grande, que teve picos de importância, né, o caso, por exemplo, no caso do Plano Colômbia, ou a Iniciativa Andina, a Iniciativa Mérida, mas que, vamos dizer, no cotidiano dessas relações se estabeleceu toda uma rede de proximidade entre agências governamentais que continua desenvolvendo um projeto muito claro de, enfim, baseado na ideia de combate às drogas, né? De outro lado, recentemente, com as novas propostas de regulação da cannabis e, por outro lado, também iniciativas de descriminalização das drogas, parece estar havendo, pode haver, né, uma certa cisão nessa certa hegemonia, vamos dizer, no tema de combate às drogas, que permaneceu mais ou menos estável ao longo das últimas décadas. É o caso, por exemplo, particularmente do Obrador, com a proposta de regular a produção de papoula no México, com o sentido de retirar esse poder dos cartéis, etc. Então, queria saber se faz sentido entrar esse tema na análise que você faz a respeito das relações americanas. Obrigado. Com essas perguntas, retornar a palavra aos expositores. Bueno, la primera pregunta en cuanto a el tema de Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos tiene una respuesta práctica y una respuesta un poco más académica. La respuesta práctica es que este centro donde yo trabajo, del cual soy director, fue fundado en 1981 con el nombre Centro de Estudios sobre Estados Unidos. No hay que explicar la importancia que para Cuba tiene estudiar los Estados Unidos y su política exterior. Pero en los años 90 hay un giro, en realidad, después del fin vamos a ver, el cambio y el llamado fin de la Guerra Fría. Hay un movimiento hacia más integración en América del Norte. Hay centros, por ejemplo, en México, que se cambian el CISAN, por ejemplo, en México, era antes CISEUA. O sea, y por una razón práctica, como hemisferio en español, la H no suena, entonces pasó de ser CESEU a CESEU para incluir estudios sobre América Latina y la dinámica interamericana, y se mantuvo la H. O sea, una razón práctica de cómo suena la sigla. Y además, ¿por qué? Porque en el Caribe y en Cuba prevalece la idea de ver a América Latina en la idea, esta es la parte más, es la parte no práctica, no la parte más científica, si se quiere. En el Caribe, en Cuba, en el caso, prevalece más la idea de ver a el hemisferio occidental con dos ideas contrapuestas. Una, la idea de Estados Unidos, que es la idea del hemisferio occidental que da origen a la doctrina Monroe, y la idea de José Martí y Bolívar de nuestra América al sur del Río Grande. O sea, predomina eso. Como Cuba es un país pequeño, no somos como Brasil, que es tan grande y es un continente en sí mismo,
Como país pequeño tratamos de buscar la unión. O sea, es contraponer una idea hemisférica de nuestra América, como lo pensó Martí o Bolívar, al sur del Río Grande, y a la idea del hemisferio occidental estadounidense, que es lo que da origen a la doctrina Monroe, que es una doctrina que, como sabemos, es lo que articula la idea hegemónica de Estados Unidos en la región. O sea, esa es la razón por el hemisférico. Además de la razón práctica de que la H no suena y entonces para las personas seguimos siendo CECEU. O sea, en Cuba, ¿no? Te conocen como las siglas, ustedes, INEU, igual. Entonces, si le poníamos otra cosa, Centro de Estudios de América del Norte, no sonaba, no pegaba. CENEU, no sé. Era mejor poner la H. O sea, esta es la razón práctica. Para que en las personas, ¿no?, te sigan reconociendo como lo que sigue siendo. Y además porque y se llama y sobre Estados Unidos porque sigue siendo el centro de nuestros estudios, los estudios sobre Estados Unidos y su proyección hacia nuestra región de América Latina. Y nosotros contraponemos entonces la visión martiana y bolivariana de nuestra América desde el sur. Esa es la explicación, una práctica y la otra un poquito más elaborada. A la pregunta de Sebastián, si la administración de Trump basara su política en racionalidad y coherencia, por supuesto, no quisiera provocar en Cuba una crisis que lleve a una salida masiva de cubanos, pero que esta administración no la guía la coherencia y la racionalidad. Busca la disrupción a corto plazo. ¿Y qué hizo? O sea, ¿qué pasó? Cuando sale electo Trump, como todas las administraciones, ordena una revisión de la política. Eso es lógico. ¿Qué se estaba haciendo hasta ahora? Todas las agencias del gobierno revisan lo que se estaba haciendo y lo que se hizo con Obama. Y sorprendentemente, para Trump y para los que querían cambiar, la mayoría de las agencias dijeron, it's okay, está bien, es mejor así. Cuba coopera en guardafronteras, o sea, los guardafronteras cubanos y los estadounidenses cooperan todos los días. Hay un enlace en la embajada. Y el Caribe es una zona donde hay mucho tráfico humano, tráfico de drogas, y es conveniente para Estados Unidos que Cuba coopere con la seguridad regional. Cuba coopera con la seguridad regional, Cuba coopera con el medio ambiente, huracanes, o sea, la burocracia gubernamental de Estados Unidos dijo, está bien así, este es el camino que debemos seguir. Sin embargo, en Trump, como se ha dicho aquí, en esta administración, predomina el interés de la política interna. Y la Florida juega un papel muy importante, incluso para Trump en su reelección, y la derecha cubanoamericana le hizo ver a Trump que una de las fuentes de su victoria y la garantía de su próxima victoria pasa por la Florida. Entonces, volvimos a el momento anterior a Obama. Obama pudo decir, yo gané sin la Florida. O sea, la importancia de la Florida. De hecho, Trump ya no es ciudadano de Nueva York, ahora es ciudadano de la Florida. Se mudó a la Florida. Y en la Florida vive este sector de la comunidad cubanoamericana de ultraderecha que quiere retrotraer todo a la época de antes del 59. Entonces, un ejemplo claro. El 16 de junio de 2017, Trump fue a Miami. Fíjense cuánto simbolismo. Habló en un teatro en la llamada Pequeña Habana, que tiene el nombre del jefe de la brigada de, como dicen ustedes, Bahía de Cochinos, Bahía de Porco, ¿no? El jefe de la brigada esa se llamaba Manuel Artime. Y el teatro tiene el nombre del jefe de la brigada.
y habló ahí ante todas esas personas. Y al presentarlo, Marco Rubio, que fue quien lo presentó a la audiencia, dijo algo así parecido. El año pasado, el presidente Obama fue a Cuba y le extendió la mano al gobierno cubano. Esta vez, el presidente se queda en Miami. Eso es bien claro. O sea, esta administración ha entregado, básicamente, la conducción de la política hacia Cuba a la derecha anticubana. Y esa es la razón por la que no es coherente en ese sentido y lo que quiere es crear en Cuba una crisis que haga que los cubanos se rebelen contra el gobierno y una situación. Ahora, el tema este de éxodo masivo tampoco es probable en la Cuba actual porque las personas viajan. Hay otros países a los que pueden ir. No se puede ir a Estados Unidos, pero van a México, van a Panamá, o sea, ese tema de un éxodo masivo tampoco es claro. Pero la respuesta clara es, esta administración no tiene una política coherente y planificada. Lo que busca es la disrupción, crear el caos y usar su poderío para entonces recoger los frutos de ese caos. Y en el caso de Cuba, hasta ahora no ha pasado y creo que no va a pasar, ojalá, pero me parece que no va a pasar. Y, a ver, era otra preguntita aquí. El tema de hay un debate siempre, se habla de que sí es real, existen intereses económicos. Y aquí voy a atar un poquito con el tema de la política y la economía, ¿no? Sí existen intereses económicos, sobre todo, por ejemplo, en el llamado agribusiness, que quieren invertir en Cuba. En el turismo, las empresas hoteleras quieren abrir hoteles en Cuba. Existe. Lo que sucede es que como está dominado por este sector que lo que quiere es la disrupción, se van por encima de eso. Le pongo un ejemplo. La administración Obama había autorizado la llegada de cruceros a Cuba. Las empresas de cruceros son muy grandes, la mayoría. Norwegian, Carnival, todas están basadas en Miami. Y las empresas de cruceros entonces empezaron a ir a Cuba llenas de turistas estadounidenses y de otros países. Una de las medidas de Trump fue prohibir que embarcaciones estadounidenses entraran a puertos cubanos. Incluso los prohibió estando ya barcos en el camino. O sea, imagínense, un crucero salió de Miami con 1.200 personas y tenía previsto llegar a Cuba el día 5 de junio a las 12 de la noche, y el día 6 ese crucero venía en camino, tuvo que doblar y seguir para otro lugar. ¿Qué implica? O sea que como Cuba no es un mercado tan potente, tan importante, para esta gente es prescindible. Es prescindible. No es el caso de Brasil con China. O sea, Brasil no es un mercado prescindible. Cuba, porque somos pequeños, porque la economía cubana no es una economía fuerte, porque en Cuba no tenemos un alto poder adquisitivo. Cuando pusieron en la balanza, el objetivo de lograr el cambio de régimen se va por encima del interés económico de ciertos sectores. Pasa lo mismo con las aerolíneas estadounidenses que vuelan a Cuba, que se les prohibió volar a otra ciudad que no fuera La Habana. O sea, la idea es que sí, eso le llaman los drivers. Para una mejor relación existen y existe el interés comercial, pero para esta gente que están ahora, eso es, se puede prescindir de eso. Como si uno lo compara, por ejemplo, con Vietnam. Con Vietnam no ha pasado nada. Con Trump tiene una relación con Vietnam. ¿Y cuál es la diferencia? En Vietnam también hay un partido único. Vietnam se declara socialista. Vietnam tuvo una guerra con Estados Unidos. Y Cuba, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el comando de ese diseño de política no es racional, no está planificado y básicamente está dominado por los que quieren regresar a la época de los años 50. Por supuesto, eso es imposible, ¿no? Pero
donde la llamada burguesía subalterna cubana dominaba todo lo que se hacía. Creo que ya con esto termino. Gracias. Obrigada, professor Raul. Professora Maria Regina. Deixa eu começar aqui. Eu vou começar com a observação da Flávia, parte do Sebastião vou juntar e depois eu volto para a questão do Bolsonaro. Flávia, Argentina, Mercosul, enfim, primeiro, enfim, a reação do Bolsonaro, né, a pior possível, mas eu acho que faz parte, né, dessa forma de agir, né, criar o caos, só que o Brasil não tem condição de, né, há uma semelhança na ideia de criar o caos, né, com Trump, mas enfim, mas me parece que, de novo, quer dizer, é uma certa contradição, porque, ao mesmo tempo, né, que ele diz que talvez até pudesse suspender a Argentina do Mercosul, né, primeiro, o Brasil muito dependente das exportações de manufaturados para a Argentina. A Argentina está em crise, então o saldo comercial do Brasil caiu muito, né? Por outro lado, o Brasil acaba de assinar um acordo com a União Europeia, né? Mercosul e União Europeia, né? Então, eu acho que é um pouco complicado, né? Quer dizer, não é uma coisa de novo, né? E, ao mesmo tempo que no meio ambiente também tem essa contradição, porque, exatamente pela postura do governo brasileiro em relação ao meio ambiente, pode ser que os parlamentos europeus, dos países europeus não vão recusar o acordo. Enfim, então eu acho que tem de aguardar um pouco mais. Agora, a Argentina está numa situação de crise muito, muito grande, inclusive do ponto de vista do endividamento externo. Enfim, então, de fato, o comércio caiu. Eu li no jornal outro dia. Eu acho que tem de aguardar um pouco. Está tudo muito recente. Com relação tanto o Tião, o Sebastião, o William e o CEPIC, de alguma forma, eu queria chamar a atenção da questão da hipótese da desvinculação da economia da política. Bem, eu estou comparando com o período da Guerra Fria, que é o seguinte: o conflito União Soviética e Estados Unidos era um conflito que implicava uma adesão total. Ou você era do hemisfério ocidental, você era do Ocidente, ou você era socialista. Então, o que aconteceu? Só que esse conflito ele se transformou muito mais na questão doméstica. Por quê? Porque a União Soviética, depois de 62, a União Soviética abriu mão de atuar, pelo menos a União Soviética, na região, no hemisfério, né? Então, o que eu estou dizendo é que, desde o período da Guerra Fria, nós estamos vivendo uma situação nova, que eu não sei quais são as implicações. O que eu estou dizendo é que, porque a China não exige condicionalidade e não exige, digamos assim, não quer exercer influência política, esse desvinculamento pode permanecer. Qual é o limite desse desvinculamento? Eu não sei. Pode mudar o Trump, né? E aí pode ter uma posição mais pragmática, ou pode mudar a China. E o Wei pode ser o X do. O que eu estou dizendo não é que vai para um lado ou vai para o outro. É que nós estamos vivendo uma situação nova, né? E essa situação ela é muito suscetível à ação dos atores. Esse é que é o ponto. A ação do governo americano, Trump não é reeleito, né? Muda a correlação de força política, enfim. Então, eu concordo. Quer dizer, que momento que ela vai se tornar estratégica, aí junta, eu não sei. Mas pode, é evidente que aí o risco de voltar. Mas aí depende de como é que vai se mover, como é que vão se mover essas peças no xadrez geopolítico. O problema é que esse xadrez geopolítico é muito comandado, pelo menos, por exemplo, no caso da América Latina e dos Estados Unidos, pelos fatores domésticos, né? Que são imprevisíveis desse ponto de vista, né? Enfim, então era isso que eu queria falar, né, que, um pouco respondendo, e ao CEPIC, quer dizer, o que
Pode ser, não sei. Agora, é curioso que a China abriu mão da questão de Taiwan para o reconhecimento, para o reatamento de relações. Está abrindo mão. Quer dizer, a China está cedendo. Agora, aonde que ela vai ceder, eu não sei. William, eu não vou falar dos BRICS, que fica um pouco complicado, né? Enfim, abre um tema. Agora, o problema é que os BRICS também se modificaram, né? Hoje, os BRICS, o encontro no Brasil foi para tirar um retrato, né? O que foi de relevante que foi? Por quê? Porque mudou. A China é o principal ator dentro dos BRICS. A China já tem uma outra estratégia, que é como a Road and Belt, enfim, em que ela já chegou na América Latina, já chegou no Peru, entendeu? Então, claro que eu concordo com você que, em algum momento, os BRICS eram exatamente isso. Mas eu acho que hoje já mudou. Então, enfim, mas eu também não tenho, né, tanta elementos para poder responder com tanta certeza. Deixa eu ver. Roberto. Paulo. Não. Roberto. O Roberto enxerga. Muito interessante essa observação que o Raul fez. Porque, claro que se no caso da América Latina era Nostra América e a doutrina do Monroe, no Brasil era doutrina de Monroe ou diversificação. Balance aonde? Sair fora do hemisfério. Nunca foi Nostra América. Esse é que é o ponto. No Brasil nunca foi Nostra América, né? E essa é uma diferença fundamental para entender a relação dentro da América Latina com os Estados Unidos, né? Era diversificação, chame como quiser, mas era sair do hemisfério, né? Não era Nostra América, porque a questão nunca foi colocada dessa forma. Mas, enfim, então acho que isso faz uma enorme diferença da minha resistência por que eu tenho essa resistência, né? O momento que eu fui socializada, etc., enfim. E, de fato, quer dizer, o hemisfério ocidental é criado com a doutrina de Monroe, que o Brasil apoiou. O Brasil apoiava, pensando do ponto de vista estratégico, o pan-americanismo, tudo isso. Mas por quê? Nunca foi Nostra América. Isso faz uma diferença. Hã? Só na Constituição de 88. Não é o hemisfério. América Latina, nunca. Imagina. Não. Nossa América não era a Nossa América. Bem diferente. Inclusive um componente racial. Não é que tem na visão de Nossa América. Nós não temos esse componente racial. Porque para nós é diversificar, é outra coisa. É balance. Espera um pouquinho. O Paulo, né? Olha, Paulo, enfim, para dizer a verdade, eu não sei muito como te responder do ponto de vista da continuidade ou não. O que eu acho que a gente tem de conhecer mais a relação dessas burocracias, das burocracias americanas com as burocracias brasileiras. Eu acho que esse é o ponto-chave para entender essas novas questões, né? Porque muitas vezes você tem uma mudança de política do governo, mas as burocracias operam no modelo anterior, né? E acho que essa é uma questão chave, pode ser no meio ambiente, é claramente na questão como é que chama? Da Lava Jato, da lavagem de dinheiro, a cooperação que tem entre as polícias federais, o Ministério da Justiça é muito grande, enfim. Então, de novo, é um assunto que eu desconheço. Agora, às vezes, o assunto fica porque as burocracias são muito inerciais, né? E ficam lá, enfim, esses atores, mas aí eu acho que a gente conhece pouco, não sei, eu acho que conhece pouco. Sebastião, eu pergunto se é. Se sim, mas tem a impressão que sim. Agora, aqui a questão do Sebastião, né? Além do momento crítico, se vamos usar computadores que são fantásticos, etc., celulares, se vai escolher, né? Então, pode ser a conjuntura crítica, né, que vai definir se é estratégico ou não. Agora, eu gosto muito desse seu artigo, da ideia do projeto pessoal, familiar, eu acho que é isso mesmo. E gosto também, inclusive usei, citando você, eu escrevi uma pequena coisa com a Mariana, que é aluna minha, essa ideia de um projeto familiar, né? Eu acho que tem isso. E gosto também da ideia de racionalidade. Não no sentido que a gente pensa racionalidade estratégica. Ele não tem nenhuma racionalidade estratégica. Porque ele faz coisas, né? Porque o que ele quer? Ele quer manter os 30% acesos, ele está até hoje em campanha,
né? Provocar o caos, aí ele modelo Trump, só que ele não tem muita condição, e ele cria uma série de contradições e ambiguidades, né? Que a gente, né? Então, até onde vai, né? Vai depender se ele vai mudar se vai trabalhar com a ideia dos 30%, que é isso que ele quer, que com 30% ele pode se candidatar à reeleição, né? Enfim, então acho que eu acho que ele tem duas sustentações. Uma delas é o mercado, né? Ele até agora foi relativamente bem sucedido, conseguiu fazer a reforma da Previdência. Aparentemente, as outras reformas vão ser adiadas. Por quê? Com o temor de que o que está acontecendo na região possa vir para cá. Então, há alguma... eu acho que isso aí é evidente. Né? Os interesses do agrobusiness, né, não são mudar a capital, não é hostilizar os países árabes, que são grandes mercados, enfim. Então, até onde que vai essa ambiguidade depende um pouco da ação, né, dessa racionalidade paramétrica que eles têm, né, que, no fundo, enfim, ele está visando uma coisa que ele pode não conseguir controlar. Então, concordo, acho que é muito incerto, e também isso tudo tem a ver. O Trump vai ser reeleito? Isso é um interrogante. O Bolsonaro, eu acho que ele chega até o final, mas ele consegue cacifar uma reeleição? Não sei, né? Ninguém sabe, né? Então, eu acho que tem uma incerteza aí muito grande, mas eu gosto muito da ideia do projeto familiar, porque fica... Né, é isso, ele é um tacanho, gente. Entendeu? E vai fazendo as coisas, e usando muito, ele aprendeu muito como agir, usar essa influência digital, etc. Mas eu até escrevi uma política bifronte, né? Ele faz coisas que são absolutamente não tem nada a ver, e faz coisas que estão de acordo com os interesses do mercado, né? O acordo da União Europeia, as reformas da Previdência, a reforma tributária, a reforma... Aliás, o Temer já tinha começado, você gosta da radicalidade, mas o Temer passou o ajuste, o teto dos gastos, é do Temer. O Temer mudou a legislação trabalhista. Enfim, ele preparou o terreno. O outro pode até ter radicalizado. Mas, enfim, então acho que a gente está numa situação, espero que eu tenha respondido tudo, a gente está numa situação que eu acho que tem muita incerteza, porque depende muito da ação dos atores. E esses atores podem mudar, né? Então, é uma indeterminação, por isso que a conjuntura é crítica, porque tem uma certa indeterminação das estruturas que a gente não sabe para onde que vai, né? Vai depender muito da ação dos atores. Mas, enfim, espero que, no final de contas, seja num caminho um pouco mais virtuoso, se é possível nesse momento. Obrigada. Desculpa, eu peguei o seu. Vamos lá, eu vou tentar agrupar em 3 feixes as questões muito boas, por sinal. Primeiro, professora Flávia, professor Sebastião, tocaram na ruptura que o Temer traz e na privatização da política externa brasileira. Vou contar outro caso aqui que eu acho interessante. Eu tive a chance de interpelar, em 2017, um alto embaixador brasileiro, publicamente, do governo, eu ia dizer do governo Trump, não, do governo Temer, e a minha interpelação era a seguinte: embaixador, observando todos os eventos realizados nos anos de 2016 com Temer, 2017 pelo Itamaraty, né, eu notava que o Itamaraty tinha convidado exclusivamente estrangeiros, representantes do setor privado, think tanks, que vão, enfim, da Enseada de Botafogo até a Gávea, mas não sai daquilo também não chegava a São Paulo, não. Pessoal do mercado, agência de risco país e universidades privadas, curiosamente, não chamava a universidade pública para o debate. Em 2 anos, FUNAG, IPRE, seguiram esse padrão consistentemente. Não me parecia que isso era algo... Não pode ser por acaso, né? É muita coincidência que, em 2 anos,
não lhes tivesse ocorrido que outras agências públicas, universidades públicas pudessem aportar alguma coisa importante para o debate público sobre política externa. Mas ali já se notava, e eu acho que é um indício claro, né, crítico, essa privatização, uma reorientação para o interesse privatístico, né? Ou seja, essa ideia da razão de Estado, né, do interesse nacional, essa métrica tradicional, ela já é ali claramente descartada em benefício de atores de mercado. E, enfim, eu fiz essa provocação e o embaixador me disse, mas espera aí, já que, sei lá, a agência de risco vai fazer um relatório sobre nós, não é melhor que a gente tente trazê-los e dizer para eles o que a gente quer que eles escutem? Ou seja, não é melhor que a gente tente cooptar? Não é? Assim se saiu este embaixador, que agora foi para o ostracismo, enfim, a mudança não foi boa para ele. Mas a lógica estava inserida ali, de fato, né? Essa privatização, a lógica privatística já tinha sido introduzida com muita clareza na chegada de Temer ao poder em abril de 2016. Huawei, BRICS, professor Williams, professor Sebastião também. Eu ouvi um dado que me deixou um pouco estarrecido. A China tem 1,3 bilhão de pessoas, né, e para cada 3 indivíduos chineses há um mecanismo de reconhecimento facial já, né, e a China se orgulha disso, né? Então, ou seja, você tem 400 milhões de mecanismos para reconhecer. Eu acho que isso é o que está envolvido na discussão, né? Assim, a disputa ideológica vai se dar esse é o topos, esse é o lugar, não é? A alegação dos mocinhos é de que os chineses eles vão fazer um tipo de ditadura que é novo, que vão controlar cada passo seu, por meio do WeChat, que vai controlar a movimentação financeira, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, o seu WhatsApp, mas você faz os pagamentos também, o governo sabe tudo que você faz, ao mesmo tempo, controla tudo, né? Eu acho que esse é o lugar do embate, né? Ou pelo menos está assim se montando a disputa das narrativas, né? O argumento estadunidense, claramente, é de que os chineses estão avançando um tipo de controle que é maligno, enquanto, enfim, a velha história da hegemonia benigna e a presunção de que há intencionalidades nefastas do outro lado, né? Essa é uma história interessante. A outra, sobre o BRICS, o professor Williams, eu acho que eu compartilho do seu sentimento, que está na base da sua questão, da sua exposição. Por quê? Porque, de fato, o BRICS, frequentemente, foi apresentado como algo desimportante, exótico, não é? Em alguma medida, de fato, tem uma sabotagem aí, uma tentativa de eclipsamento. Acho que teve isso em algum grau, sim, nos últimos anos, sobretudo, né? Mas, por outro lado, eu me alinho completamente à professora Regina no que ela identifica uma mudança do grupamento de dentro. Ou seja, isso não quer dizer que ele não seja disfuncional, porque ele é. Ele é. E os dados são mais ou menos os seguintes. Entre 2008, quando ele é criado, e agora, o tamanho da economia da África do Sul era de menos de 1%, continuou, em relação ao PIB global. Do Brasil, era de 3%, caiu para 2,5%. Da Rússia, oscilou também entre 2% e 3%. Da Índia, sai de 3% para 9%. Da China, sai de 8% para 19%. 19, 9, 3, 3, 1. Ou seja, você tem, de fato, uma assimetria absurda, né? E a China, começa também a alimentar um projeto que tem um caráter geopolítico, né? Não é só o comércio. Eu acho que o Belt and Road, a gente está falando de 70 países ao redor do mundo. Hoje, mais de uma centena de países, mais de 100 países no mundo, tem na China o seu principal parceiro comercial. Ou seja, é o país que mais tem
parceiros nessa condição, né, de ser o parceiro preferencial, número 1. Eu acho que a China não prioriza o BRICS. Quer dizer, eu estou muito convencido disso. Né? A China está lançando os tentáculos para todos os lados. Né? Eu não acho que a China se deixará aprisionar. É uma espécie de camisa de força para a China. A China tem outras plataformas, né? Então, juntamente com a Rússia, vai atuar na OCX, né? Cooperação de Xangai. Tem banco de desenvolvimento na Ásia, né, de infraestrutura e investimento. Tem muita... Essa história da ordem chinesa, né? Uma vez eu ouvi uma metáfora que eu achei muito boa. A China está constituindo, ao longo dos últimos anos, uma espécie de complexo institucional global para rivalizar com essa ordem liberal pós-Segunda Guerra. Então, essa ordem que tem aí Bretton Woods, ONU, as agências da ONU, a China está criando algo mais ou menos em paralelo, sem abandonar a outra, sem abandonar a ordem liberal. Ela mantém um pé em cada canoa. Então, eu ouvi um general americano dizer uma coisa curiosa. Ele disse, é como se houvesse hoje um sistema Android e um iOS, e a China usa os dois. Ela navega, usa os dois, né? Os dois sistemas de celular. Para encerrar, professor Cepic, Roberto Moll, o Cepic fala uma coisa interessante, né, que o governo Trump, como uma espécie de pré-figuração de um endurecimento, de uma nova Guerra Fria, de uma exasperação, eu acho muito razoável, né, eu acho que é por aí. E você cita Cuba, México, me permita, eu acho que hoje, eu tive a chance de ouvir sábado o novo NSA, o novo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o tal do Robert O'Brien, que conhecendo a figura. Ele falou de Venezuela o tempo todo. Esse é o grande tema. Me parece que essa é a pedra de toque. Muito mais que Cuba, que México, que Brasil não aparece. Né? Porto Rico aparece, mas o Brasil não aparece. Mas a Venezuela, enfim, e Guaidó, e me parece que esse é o próximo alvo preferencial. Para finalizar, o Moll me pergunta sobre... Acho que a Regina já avançou bem por aí. Quer dizer, eu tenho visto muito esses relatórios, pesquisas, né, de consulta ao eleitorado, opinião pública, e a resiliência do Bolsonaro tem me impressionado. Ele não baixa de 30% mesmo, não. Não baixa. Um padrão parecido com o do Obama, perdão, com o do Trump. Ele está ali nos 30%. Eu digo, de fato, assim, hoje é o patamar do Trump, né? O patamar nacional dele é mais ou menos esse também. Eu não tenho muita expectativa de que o Bolsonaro vá baixar radicalmente, né? Vai apontar para baixo, pelo menos no curtíssimo prazo, a não ser que haja um evento muito disruptivo. O que me leva ao seguinte exercício, ou prognóstico aqui, se ele conseguir desatar os nós com a justiça eleitoral, porque tem esse problema, a Aliança pelo Brasil, eles legalmente têm dificuldades aí. Mas se ele conseguir concorrer com 30% de média nacional, ele vai eleger um bocado de prefeito. Vai eleger muita gente, vai arrastar muita gente. É inevitável. Agora, Trump ganhar é outra conversa, né? Não sei, mas hoje é mais não do que sim, né? Embora me pareça, primeiro, que o Biden é fraco, e segundo, quer dizer, desculpa passar um exercício de forma tão rasteira como eu estou fazendo aqui, mas eu não acho que o Biden seja exatamente o candidato dos sonhos do campo do Partido Democrata. E tem o Bloomberg aí, né, que é o elemento novo na disputa. A ver o que vai acontecer. Mas é assim que eu vejo a coisa, fazendo esse exercício perigoso de antecipação. Obrigado. Obrigada, agradeço imensamente aos expositores. Infelizmente, precisamos encerrar agora, porque os grupos de trabalho começam às 14 horas. Então, encerramos essa sessão. Agradeço muito a todos. A coisa é muito rápida na China. A coisa é muito... 10 anos.